humana que deve ser respeitada, independente de fronteiras, religiões e interesses geopolíticos. A realização desse seminário tem um significado simbólico e prático. Simbólico, porque marca o compromisso desta instituição com a justiça internacional e com o direito dos povos à paz e à liberdade. Prático, porque cria um espaço de debate qualificado, interdisciplinar e plural, onde vozes jurídicas, acadêmicas, diplomáticas e da sociedade civil podem lançar luz sobre as múltiplas camadas do conflito e, principalmente, sobre as suas graves consequências humanas. A advocacia não deve ser neutra diante da injustiça. A neutralidade nesse contexto favorece o opressor. Este seminário é uma forma concreta de dizer que nós estamos atentos. Que este seminário seja um espaço de escuta, de aprendizado e de mobilização. Que ele nos inspire a seguir adiante, buscando caminhos para a solidariedade internacional, para o respeito às normas humanitárias e para a construção de um mundo onde o direito prevaleça a violência. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander. Um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. É nessa energia, é com essa responsabilidade, com esse calor, que eu já aproveito a oportunidade para convidar a nossa querida diplomata, professora Cláudia Saff, já agradecendo o seu compromisso, a sua disponibilidade em estar aqui conosco. E obrigado, e já me conceda a palavra. Muito obrigada. Boa noite a todos. É um grande prazer estar pela segunda vez aqui em Belo Horizonte. Primeira vez foi num evento junto ao Solidariedade Palestina, Minas Gerais, e venho aprendendo muito com tudo isso. Eu sou diplomata de carreira da Ativa e aproveito até o oportuno para dizer que eu não estou aqui representando Itamaraty, minhas opiniões não refletem as opiniões da Secretaria de Estado. Eu estou aqui em minha capacidade pessoal e humana. Eu, como diplomata ativa, não é do métier do diplomata participar tanto em política interna ou política externa. A gente simplesmente cumpre instrução e operacionaliza a política externa brasileira. E aqui está até aberto uma exceção por causa do genocídio, né, gravíssimo, e sendo conhecedora do tema, é a exceção que comprova a regra, que eu não interfiro, não faço nada disso, só estou apenas dando voz aos palestinos naquilo que me cabe, sem violar o regimento que me conduz, sendo diplomata da Ativa, né? Então a exceção comprovando a regra. Eu sou matemática de formação, então aí a gente tem também nos teoremas a exceção confirma a regra, senão não seria exceção, né? Seria a regra. Bom, eu gostaria de dizer primeiramente que, para quem não sabe, eu participei daquela missão do governo brasileiro de repatriação da primeira leva de brasileiros que estavam sitiados em Gaza, lá na fronteira de Rafah, e eu estava na época servindo na missão do Brasil, na Embaixada do Brasil no Sultanato de Omã, e fui designada para compor a equipe que se dirigiu ao Cairo, e lá eu fiquei, e lá eu pude ver de mais perto, não apenas pelos livros, de tanto conhecimento que a gente estuda o tema há pelo menos 20 anos, né? Não vou falar mais do que isso, não entrando na idade, mas aí vendo ali ao vivo e a cores e vendo aquela dinâmica do dia a dia. Cairo parece que é do lado ali de Gaza, mas não é. Você tem que passar pelo Sinai, tem que chegar a Arish, que é na fronteira, meia hora de Rafah, e são 7 horas cruzando o Sinai. Então, para elaborar uma logística para buscar os brasileiros lá, e sem saber se eles vão ser liberados ou não, a cada dia era uma incerteza, e no final, o bel prazer da potência ocupante, a gente, né, nunca sabia ao certo, e teve no alto nível, houve ali conversas que
não chega ao meu nível, mas só sei que uma bela madrugada, era sempre madrugada, acho que saía a lista, foi definido que eles saíram, mas não sabíamos se iam ser juntos ou separados, ou em doses homeopáticas. Então eu tive que organizar hotéis em Alaricha, porque o ônibus tinha que partir de lá junto com todo mundo. Caso eles saíssem em dose homeopática, a gente precisaria abrigá-los em Alaricha, né, 30 minutos da fronteira de Rafah, com um lanchinhos não perecíveis. É toda uma dinâmica e envolvendo o erário, porque comprar lanchinho é dinheiro público, então controlava ali, né, a gente controlava muito bem controlado, sopesando numa equação até que ponto a gente corria o risco de perder o lanche, né, ou deixá-los passar fome caso eles viessem. Então não poderia ter esse risco, mas conseguimos bem. E no Cairo, ao chegar no Cairo, eu também estava responsável por negociar com o hotel. Você sabe o que é reservar um hotel no Cairo, próximo do aeroporto, um hotel 4 estrelas, que tenha toda a estrutura para tantas pessoas e ninguém chegar? Tem que pagar a diária, né? E eu não podia, então conversei, gastei todo o meu árabe ali, e eles foram, os egípcios nesse ponto, eles foram sensacionais, entenderam a situação e não cobraram nem um centavo para cada reserva que caía. Né, cada reserva que caía, mas a gente ficava lá até a gente, enfim, deu certo. Eles chegaram, era mais de 11 horas da noite, o buffet de jantar já estava fechado. Eu negociei com o chefe, eu negociei com o Food and Beverage, né, a parte que cuida disso. Fizeram um buffet especial para eles, né, quando eles chegaram, se alimentaram. Eu conversei com cada um, muitos não falavam nem português, mas enfim, ao final deu certo. Embarcamos no avião da Fábio, vocês devem ter acompanhado, e deu tudo certo. Mas não é uma missão fácil. Então, lidando com esse com o sofrimento, cada história, que não vem ao caso falar aqui, e o que eles já viram lá, é muito sofrimento. E isso por um lado. E por outro, a gente vê o que Israel faz, a gente é mais do mesmo, a gente está acostumado, mas o que mais me dói, doutor Matheus, o que mais me dói é ver gente acreditando na propaganda sionista. Isso é uma facada, né? E pessoas que a gente ama, né? Pessoas do nosso convívio falando que não falte pólvora a Israel porque não sabem de nada e são alimentados com essa propaganda miserável, abjeta, arrogante, né? Sem escrúpulos, pagos, né? Pessoas vendidas, que não importa que esteja havendo palestinos explodidos, queimados, explodidos, enterrados vivos, a maioria dos quais crianças e bebês decapitados, sob escombros. Nada afeta esse pessoal, como se fossem robôs ou fossem, não sei, perdeu mas quando nada é feito, entra nós, os civis, vocês que estão aqui à noite, quase, né, à noite, dia de trabalho, estão aqui. Então é isso que vai fazer a diferença, e já está fazendo a diferença. A máscara da propaganda está caindo. Eu venho sendo o ônus, né, é ser processada por essa máquina acionista, porque eles atuam por meio de várias estratégias, uma das quais o assédio judicial. E por isso esse evento que o senhor abriu um espaço aqui é não só oportuno, como necessário, e o seu nome vai entrar na história de ter ficado do lado certo. Parabéns por esse evento, porque é aqui que a gente vê a força de quem não tem poder, aquele poder constituído, mas nós temos poder, unidos. Juntos nós somos fortes. Então, são eventos como esse que está fazendo gradativamente colapsar a propaganda abjeta sionista, e ela está caindo. Os processos de que eu tenho sido partilhado, e ele poderá explicar melhor, porque a minha advogada, a gente vem ganhando todos. Uma liminar ou outra não é concedida, porque é um juizado especial, eles querem agilidade, então não vamos ver isso agora, né? Mas estamos vencendo o Davi Golias, né? Quer dizer, a gente faz isso nas horas vagas, estou de férias, vim ver meus filhos em Brasília, vou voltar para o Burkina quinta, mas eu dei essa escapadinha, estou aqui, durmo amanhã, 8 da manhã eu volto. Né? Então, eu acho que é isso que vai fazer a diferença e está fazendo a diferença.
não vou me calar. Sionistas que estiverem me bisbilhotando, pode me processar, pode continuar processando, porque, alhamdulillah, como os muçulmanos falam, né, graças a Deus, se eu tenho saúde e tenho pessoas apoiando, a gente vai conseguir eu lutar na justiça. Me ofereceram... deputado, na audiência de conciliação, uma proposta. A gente não vai continuar esse processo se você fizer um vídeo no seu canal falando que é o sionismo, e aqui veio a instituição lá que estava me processando e defendendo o projeto sionista, que sabemos que é colonial, é racista, é supremacista, em nada dialoga com a existência ou não da existência do Estado de Israel. Isso é um outro papo. A gente pode ser antisionista e defender que ele continue. Senão a gente tinha que defender o fim do Estado brasileiro. Foi formado sob a matança dos nativos também, e não é o caso. Ser antisionista não é negar a existência do Estado de Israel. Quando a gente fala que é antisionista, a gente é contra o projeto colonial, racista, supremacista, que segrega o projeto do apartheid, né? Então, queriam que eu defendesse esse projeto online. Eu, obviamente, não pude aceitar, primeiro em respeito aos meus valores, segundo em respeito aos meus seguidores, e coloquei em risco, sim, a minha primariedade penal, uma carreira e uma vida pessoal e profissional reta, sem nenhum detalhe, nunca, nada, mas eu coloquei em risco, não teria problema se eu paciência. Seria até, quem sabe, uma honra perder minha primariedade penal para sionista. Entraria no meu currículo como algo, eu enfrentei, não tive como, e assim foi até o final. Vencemos, foi absolvida, recorreu, perdeu o recurso e agora está recorrendo lá para cima. Vamos ver. Essa mesma pessoa está me processando de novo, acabei de ser citada agora no âmbito civil, mas isso, se ele quiser elaborar mais, acabei de... Você vê, não desistem, é o assédio judicial. Estamos aí, não vão me calar. Tá bom? Agora, o Tiago Ávila, só para concluir, toda a minha solidariedade ao companheiro Tiago Ávila, que está lá, computador, já encontramos em vários painéis, então, nosso pensamento está com ele e com todos os demais 11 ativistas. Wander, 9 de junho de 2025, em Belo Horizonte, na OAB, aqui do Barro Preto. Eu quero reforçar um combinado que a gente fez antes. A doutora já está ciente, os demais integrantes da mesa. Se não estão, nós fizemos um compromisso de uma fala de 7 minutos por autoridade. E eu agradeço a colaboração de todos. Perdão. E para terminar a composição da mesa, eu gostaria de chamar o professor Tiago Miranda, que é coordenador do Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino. Tinha que chamar Tiago. Gostaria de convidar também a Ana Lúcia, a presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena, da Faculdade de Direito da UFMG. Bom, em seguida, gostaria de conceder a palavra ao Dr. Tiago Guilherme, que é advogado e diretor do Instituto Brasil Palestino. Oi, pessoal, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui. É um prazer estar realizando esse evento. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, agradecer muito ao Dr. Matheus por ter comprado, essa empreitada. A gente organizou esse evento de uma forma bem abrupta mesmo, foi tentando conciliar, inclusive, a agenda da Cláudia. Ela veio para cá há pouquíssimo tempo, a vida de diplomata, inclusive, não permite que ela tenha convivência enquanto mãe, com relação aos seus filhos, e ela se dedicar a isso e vir a ter outro estado, pegar um espaço das férias dela para se dedicar a uma questão, uma causa, de uma maneira tão solícita e empática com relação ao povo, demonstra justamente isso, essa ideia de que nós estamos sim do lado certo da história e que muitas vezes isso envolve sacrifícios. Inclusive, sobre essa ideia do que envolve sacrifícios, eu já havia planejado muito sobre o que eu falaria, e sobre as perspectivas principais do que eu poderia trazer, como advogado que está atuando muito na causa palestina. Eu sou advogado do pessoal
da Freedom Flotilla, que é o pessoal que nesse momento, né, foi sequestrado pelo Estado de Israel lá no Mediterrâneo. Sou advogado da Cláudia, atuei em alguns outros processos também que vão lidar com a questão palestina, de pessoas que estão sendo perseguidas, que estão sendo taxadas injustamente de antissemitas, única e exclusivamente porque denunciam os crimes, né, de direito internacional, os crimes de guerra cometidos pelo Estado de Israel. E eu até brinco, né, hoje em dia, que se você não foi chamado injustamente de antissemita, talvez é porque você não esteja defendendo o palestino de maneira correta, né, infelizmente. E eu acredito que esse momento, né, de reunião aqui é o qual a gente consegue, né, conversar sobre algumas coisas. Para cada evento, né, e para cada público, eu sempre penso qual que vai ser o principal, né, objetivo das minhas falas. Nesse momento, né, tendo em vista que a gente está aqui, né, numa subseção, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista que haverão outros advogados também que farão falas com relação à questão do povo palestino, eu gostaria de, em primeiro lugar, evidenciar uma necessidade muito grande que a gente tem de capital humano especial para lidar com as questões jurídicas que vêm dessa luta. Infelizmente, a gente tem que lidar com o lawfare, ou seja, o assédio judicial muito forte por parte das entidades sionistas, que têm perseguido as pessoas, que têm utilizado, né, dos mecanismos legais para, inclusive, produzir uma série, né, de ações que têm o único e exclusivo objetivo cansar os ativistas, mesmo que elas não vão para frente. E eles têm condições para isso, arcabouço, dinheiro, né, infelizmente o movimento, né, pró-Palestina não consegue lidar com isso, e isso é, inclusive, assim, nesse momento, aproveito para fazer um convite mesmo, né, para que os advogados que se interessam pela causa, os advogados que sentem a necessidade de fazer algo, que se disponibilizem, que conversem com seus professores, que a gente possa conversar, inclusive, sobre as possibilidades da construção de um projeto de extensão em cada uma das faculdades, para lidar com as demandas relacionadas ao ativismo palestino, seja na perspectiva do direito internacional, para denunciar as questões relativas à ocupação e ao apartheid ilegais perante o direito internacional, mas também para prestar todo o suporte e auxílio aos militantes que têm sido perseguidos, né, tanto pela Confederação Israelita do Brasil quanto pelas federações judaicas. Então, existe toda essa possibilidade também. As principais do lobby sionista no Brasil e do lobby jurídico sionista no Brasil para fazer com que as pessoas sejam caladas. A principal delas é a utilização das 11 definições de antissemitismo da IHRA, Aliança Internacional de Memória do Holocausto. Pois bem, a Aliança Internacional de Memória do Holocausto, essas definições dela foram aderidas, né, pelo Brasil quanto Estado observador durante o governo Bolsonaro. E, embora, né, pareçam definições que visam definir o que é o antissemitismo, na verdade, 7 dessas 11 definições citam o Estado de Israel e basicamente classificam, enquanto antissemitismo, críticas ao Estado de Israel. Dentre elas, por exemplo, considerar o Estado de Israel um Estado racista. E isso é sempre bom levar em consideração. Nos processos, né, os quais a Cláudia teve que enfrentar, elas foram utilizadas. Na maior parte dos processos que militantes e ativistas pró-palestinas têm que enfrentar, elas são utilizadas também. E, inclusive, né, atualmente, começou, né, a ser discutido no Congresso Nacional um projeto do general Pazuello, que visava, né, o projeto 472 de 2025, que visa a adesão em todo o território nacional das definições da Aliança Internacional de Memória do Holocausto. E isso é um perigo muito grande, justamente porque essas adesões podem fazer, né, embora existem vários problemas envolvidos nisso, vício de competência, entre outros, né, até porque a gente está falando de uma questão relativa a direito internacional, mas elas podem fazer, né, em especial quando a gente está lidando ali com magistrados que não vão ter tanto conhecimento sobre aquilo ali, que caiam e acabam condenando ali injustamente algumas pessoas em razão das suas opiniões favoráveis ao povo palestino. Então, nesse sentido, é fundamental que nós estejamos sempre atentos, né, sobre o que está acontecendo, porque a gente muitas vezes não sabe quais são, né, os mecanismos que são utilizados para isso. Nesse sentido, eu gostaria de aproveitar, até quanto membro também da equipe de comunicação da Freedom Flotilla Brasil, que está acompanhando, né, quantos de vocês sabem ou não sabem sobre o que está acontecendo atualmente lá no mar Mediterrâneo com a prisão de 12 ativistas, inclusive um cidadão brasileiro? Por favor, levantem a mão. Quem sabe ou não Quem não sabe? Até que bom, né? Eu sei até quando jogaram os celulares.
É interessante porque, inclusive, isso não era algo que estava sendo noticiado na mídia brasileira. O Fantástico estava falando isso e ele não estava querendo tratar, só que as pessoas começaram a viralizar, pedindo cada vez mais. E, na verdade, a única coisa que o Fantástico fez foi falar 30 segundos sobre o caso, de uma maneira que, na verdade, defendia o Estado de Israel com relação ao que foi feito. Mas, basicamente, a gente teve uma situação na qual 12 ativistas, dentre eles o brasileiro Thiago Ávila, a ativista climática Greta Thunberg, entre outros, uma deputada europeia, a Rima, enfim, foram presos, né, foram sequestrados em águas internacionais, o que não poderia ser feito porque existem critérios para que estados, né, possam, né, deter embarcações, dentre eles pirataria, tráfico, suspeito de envio de armas ou guerra declarada. Nenhuma dessas, essa era a situação dessa embarcação. A gente está falando de uma embarcação civil que visava única e exclusivamente levar ajuda humanitária, próteses para pessoas amputadas, brinquedos para as crianças, fórmulas de leite para as crianças cujas mães foram assassinadas, alimentos, remédios. E Israel sequestrou essas pessoas, né? A gente acabou de ter uma notícia de que eles acabaram de ser levados do porto para Tel Aviv, e agora o Estado de Israel vai definir se eles vão ficar presos ou se eles vão ser deportados. E, inclusive, o Israel Katz, que é o atual ministro da Defesa de Israel, que era um ministro das Relações Exteriores anterior, que inclusive chegou a humilhar, né, um diplomata brasileiro que estava servindo lá. Ele falou que vai forçá-los a ver o que o Hamas fez para que eles aprendam qual que é o lado correto da história, entre outras coisas. Então a gente está vendo aí uma série de limitações e, infelizmente, Israel... Sim, exatamente, né? E aí a gente está vendo uma série de violações ao direito internacional, e o que mais dói é saber que Israel, na verdade, isso não surpreende, né? Isso é mais uma coisa que o Estado de Israel tem feito, né? Independente sobre as suas opiniões acerca do que é o Estado de Israel, independente se você tem uma defesa ou não, uma solução de 1, 2, 3, 4, 5 estados, o que a gente tem atualmente, né, é uma grave violação do direito internacional, um bloqueio que dura em Gaza desde 2005, um cerco que faz com que as crianças morram de desnutrição, que tem acontecido há quase 3 meses, e as pessoas, né, que visam denunciar, né, e adentrar, quebrar esse cerco para levar ajuda humanitária, agora são tratadas como criminosas, e a gente não, nem sequer sabe o que vai acontecer com eles. Como a integridade física deles será preservada, se eles serão torturados, nós não temos ideia do que vai acontecer, e é por isso que é importante que a sociedade civil, né, mas também nós, em especial os juristas que estão aqui presentes, também se posicionem e busquem, né, se organizar em prol dessa população que está passando por essa situação tão triste. Então, é um pouco triste, né, estar falando sobre isso aqui agora. Eu queria estar aqui nesse momento, acompanhando o pessoal da Flotilha, falando que eles chegaram em Gaza, que eles conseguiram entregar os medicamentos, que eles conseguiram entregar a ajuda humanitária, mas infelizmente, né, não foi a resposta, né, que nós esperávamos. Mas, né, o mundo e a história da humanidade é feita disso. Ela é feita de muita opressão, mas ela também é feita de muita resistência. E é nesses momentos, é nesses encontros, é nos nossos posicionamentos que nós conseguimos nos estabelecer do lado certo da história, do lado da resistência e do lado dos povos oprimidos. Você, como um dos idealizadores, a gente começou a gestão aqui na Comissão de Direitos Humanos recente, e a gente dá continuidade à gestão anterior. Dr. Wagner, que foi presidente, agora é presidente da Comissão de Direitos Humanos da seccional, conduziu essa comissão muito bem, e agora que a gente está retomando os trabalhos, a presença do Thiago ela é fundamental. A gente pede pela sua permanência aqui junto à comissão, porque é muito importante tratar temas de muita relevância nesse momento. Eu quero aproveitar a oportunidade para saudar as pessoas que estão virtuais, que é o Dr. Jihad Samud, que ele é o presidente da Associação Nacional dos Juristas Islâmicos, a doutora Maíra Pinheiro, que é advogada da Hind Rajab Foundation. Nós combinamos a gente fazer uma primeira rodada aqui presencial, para depois convidá-las virtualmente. Podemos fazer dessa forma? Então vocês têm algum compromisso de horário? Vocês estão ouvindo bem a gente? Daremos prosseguimento. É o delay. Obrigado, viu, gente? Daremos seguimento, então. A gente segue aguardando a presença do assunto.
Society Tenório, que pode ser que ele compareça por videoconferência. E em seguida nós vamos ouvir então o professor Thiago Miranda, que ele é coordenador do Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino, e também já antecipando os agradecimentos pela sua disponibilidade e sua presença. Boa noite a vocês todas, boa noite a vocês todos, boa noite a toda a mesa, principalmente na figura da diplomata Cláudia Assaf, a qual nós temos muito carinho e admiração no Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino. Sempre muito solista às demandas e um exemplo de resistência pela causa palestina. Algumas pessoas queridas que se encontram aqui nesse auditório, a professora Ana Selva, que foi minha professora no ensino médio, está aqui presente. Muito obrigado, professora. Os meus companheiros do Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino, principalmente o companheiro Batista, depois de um grave acidente, tem retornado às suas atividades, e eu acho que essa é a primeira vez que está publicamente em uma atividade do comitê em mais de um ano. A toda a comunidade islâmica presente aqui e a todos vocês, muito obrigado. Primeiro, eu fico pensando, enquanto professor de filosofia da rede estadual de Minas Gerais, quando eu estou lá ministrando as minhas aulas, e eu lembro do nazismo, quando ele encerra, né, quando ele é destruído militarmente, e os filósofos, os educadores se perguntavam, né, por que, afinal de contas, nós tínhamos conseguido chegar àquele ponto, né, afinal de contas, que a humanidade era nossa, que permitiu com que os horrores do nazismo fossem possíveis. Além disso, os educadores também começaram a se perguntar sobre, afinal de contas, que tipo de educação nós deveríamos ter para que os horrores do nazismo não fossem novamente capazes. Infelizmente, nós falhamos. E nós falhamos nos vários genocídios que nós temos visto pelo mundo, e principalmente ao genocídio palestino, porque me parece, dentre todos os que têm ocorrido neste momento, por exemplo, como no Congo, o mais grave dentre todos, porque as pessoas, inclusive, estão impedidas não só de entrar com uma flotilha, né, mas estão impedidas de sair. Então elas são obrigadas ao horror, né? Elas são submetidas de modo obrigatório à fome, à dor, à morte, ao assassinato, né? Porque não é uma simples morte, é um assassinato coletivo o qual nós estamos presenciando. De todo modo, ainda que a nossa educação tenha sido falha o bastante para permitir com que um genocídio tal qual da Palestina, com características absolutamente semelhantes ao nazismo, fosse novamente possível, nós resistimos. E muitos de nós resistimos. Vocês estão aqui hoje, o Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino está desde 1982 nesta batalha, se reunindo sempre que necessário, principalmente nos momentos em que a Nakba, que não acaba nunca, né, se aprofunda. Nós nos reunimos todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, há 2 anos, de modo absolutamente ininterrupto. Temos feito manifestações das mais diversas, principalmente aquelas voltadas aos atos de rua, onde a gente é capaz de apresentar à população como um todo os horrores, né, do novo genocídio palestino. Nós temos buscado, junto com vereadores e deputados estaduais, assembleias, reuniões, comissões de direitos humanos e assim sucessivamente, em todos os lugares onde nós somos capazes. Muitos de nós, professores, temos levado esses temas individualmente para dentro das salas de aula, para que a gente possa romper esse silêncio escabroso da grande mídia, né, e conseguir informar a população, principalmente aquela ao qual eu dedico, né, que são jovens a partir dos 14 anos da rede pública, e aos demais, que eu também sou professor, desta vez não para falar do genocídio da Palestina, mas para tornar a vida um pouco mais alegre. Também sou professor de educação infantil. Então, levar a alegria também é combater o genocídio, a morte e a dor. Eu queria deixar explícito um pouco os dados que nós temos hoje, porque eles são tão abismantes e a gente não pode deixar de falar sobre eles, né? Nós temos pelo menos 54.420 pessoas mortas, né? Oficialmente. Entre eles, cerca de 15.600, mais ou menos, são de crianças. 15.600 crianças assassinadas em 2 anos. 15.600. Crianças. Crianças.
Dos total de feridos são 124.200. 124.200. Dos jornalistas assassinados são 221. Dos trabalhadores humanitários, 452. 2.200 famílias completamente exterminadas e 100% da população passando fome. Se isso não é suficiente para que a gente levante a cabeça e lute e denuncie e não tenha medo, eu não sei mais o que é possível acontecer para que a nossa cabeça se torne levantada, orgulhosa, de pé, em honra e em luta. Pelo povo palestino e por todos aqueles que algum dia são submetidos aos horrores de um genocídio. Muito bem. Nesse sentido, eu acho que é muito importante que a gente traga aqui os nomes de um brasileiro que foi assassinado. Porque houve um brasileiro assassinado em Israel. Houve um brasileiro assassinado, que é o Alid Khaled, um jovem de 17 anos, assassinado pelas forças israelenses, e que nós devemos também a nossa luta, a honra e a memória dele, porque foi assassinado com fome. Com fome. Um jovem de 17 anos, brasileiro, que estava na Palestina, porque ele é um brasileiro árabe, não um árabe, como eu posso dizer? Um palestino brasileiro, que foi assassinado nas masmorras israelenses, não é? Por fome. É necessário lembrar de Thiago Ávila, um internacionalista e militante, que nesse momento está preso. A gente não sabe muito bem onde, né? A gente não sabe muito bem em quais condições, mas ele está lá porque ele ia levar alimento, leite e brinquedo, e o nosso sonho de liberdade. E eu queria lembrar também de um outro, que está praticamente esquecido, que é um brasileiro, chamado Lucas Passos, que está preso, julgado e condenado por mais de 20 anos, num processo que não possui nenhuma clareza jurídica. Eu não sou advogado, mas daqueles que já me explicaram minimamente sobre o processo, me parece um processo cheio de falhas, cheio de buracos. Lucas Passos hoje não possui advogado e está preso e condenado por uma suposta afirmação de terrorismo. É por essas, entre outras, que a gente tem que levantar nossa cabeça e denunciar. Denunciar também o governo Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte, que nesse exato momento está em viagem para o Estado genocidário de Israel, com tudo pago pelo governo de Israel, para conhecer tecnologias de segurança testadas em campo. E eu fico me perguntando, a primeira coisa é se o prefeito de Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, precisa de caridade de alguém para poder fazer uma viagem internacional a título oficial, para buscar tecnologia de genocídio para uma cidade como Belo Horizonte. E nós sabemos muito bem onde ela será usada. Ela não será usada aqui no Barro Preto, ela não será usada na sede da OAB, ela não será usada no bairro de Lourdes aqui em cima, no Santo Agostinho, ela será utilizada contra a juventude pobre e negra dessa cidade. Porque afinal de contas, uma guarda civil para prestar trabalhos comunitários a título de proteção do patrimônio, e estamos pouco a pouco, lentamente, transformando ela em mais uma polícia militarizada, como se a PM de Minas Gerais já não fosse suficiente para tantos horrores. Quando eu penso tecnologias de segurança, é a palavra bonita para falar de coisa feia, né? Ele está indo buscar arma que mata criança israelense, que mata criança na Palestina, testadas em campo, ou seja, elas estão sendo utilizadas agora para assassinar crianças, e o prefeito dessa cidade foi lá buscar essas armas, saber quais elas são adaptáveis ao contexto de Belo Horizonte, e isso é absolutamente inaceitável. O governador Romeu Zema, na mesma escalada de estupidez, resolveu fazer o mesmo caminho, primeiro visitando o Bukele. 30 segundos. Sim. Primeiro visitando o Bukele, aonde ele simplesmente não foi recebido. Em El Salvador. Né? Em El Salvador. Foi lá para conhecer as políticas de segurança e presidiárias de El Salvador e simplesmente não foi reconhecido. Teve que voltar para trás sem ter encontrado com o presidente do país, que era a missão que ele se autopropôs. E agora vai também ao Estado de Israel para conhecer tecnologias de segurança.
Então nós temos que levantar a voz e fazer essa denúncia forte e firme, que nós não vamos aceitar que a nossa cidade de Belo Horizonte, que não é representada pelo Álvaro Damião enquanto estiver pisando no solo israelense, porque a nossa cidade e a nossa história não vai ser manchada com o sangue das crianças palestinas. E deixamos aqui o mesmo recado ao governador, meu senhor. Nós vamos levantar as nossas bandeiras, nós vamos levantar as nossas vozes, nós vamos aonde for necessário para dizer que aqui a gente continua solidário, livre e de cabeça em pé para lutar pela nossa dignidade. Muito obrigado. Gilvander, 9 de junho de 2025, em Belo Horizonte, no OAB dos Direitos Humanos. Do Rio ao mar, Palestina triunfará. Do Rio ao mar, Palestina triunfará. Do Rio ao mar, Palestina triunfará. Só para complementar, vai haver audiência na ANAC. Eu sou assessor do vereador Pedro Patrus. Vai haver os vereadores da bancada progressista, vai fazer uma audiência sobre a saída do Damião ao Israel. Alô, meu irmão. Registrando aqui. Ao gabinete do vereador Pedro Patrus. Agradeço a presença, enviar aqui, aproveito e reitero a presença de muitos amigos, muitas pessoas de luta, Frei Gilvander, Vanessa Portugal, grandes amigos aqui, doutora Débora da própria Comissão dos Direitos Humanos. Então eu acho que esse é um encontro muito bonito. Agradeço ao vereador e obrigado pelas informações, por compartilhar aqui. E agradeço aí a fala do professor. Convido agora para suas colaborações, suas contribuições, o deputado estadual Leleco Pimentel. Eu creio que ficar de pé não ajuda muito, mas o esforço do pessoal aqui está... Acho que ajuda quem puder falar de pé, para que a gente lembre a quantidade de gente que veio aqui nesse dia e acertado o seminário, assim como acertou aqueles que hoje estão sendo motivo de chacota pelo Estado de Israel, dizendo que é uma fragata de pessoas, não? Fragata de celebridades fazendo selfie. Coisa tão horrorosa. E o problema é que a gente tem no parlamento, no parlamento brasileiro, nós temos bancadas inteiras, enlameadas de recursos que são dessa sujeira, dessa ganância. E Padre João teve agora há pouco aqui, mas já seguindo para Brasília, disse que o Celso Amorim amanhã terá uma reunião com os deputados. Eu acho isso pouco, porque em termos de direito internacional, da diplomacia brasileira, a verdade é que o Brasil retirou o embaixador, mas não rompeu relações com Israel. O governo defende cessar-fogo nos corredores humanitários, o presidente Lula se expõe, mas o Senado vota dia Brasil-Israel. O que querem? Inclusive aqueles do meu partido, assinando uma coisa incoerente, antiética, para não dizer aqui que esse direito internacional que nós estamos aqui tratando desse seminário não tem a ver nem com uma coisa nem com outra. O que querem? Querem deixar o próprio presidente Lula numa condição de não ter como dizer mais que é contrário e denunciar este genocídio televisionado que cada um tem. Então a gente tem aqui, como fizemos na Assembleia Legislativa, aqui o Comitê Mineiro em Defesa do Povo Palestino e da Palestina Livre do Rio ao Mar, nós tivemos a presença do Tiago, que ficou conosco, não só em solidariedade, mas às vezes num silêncio que nos ensina, que nos provocava a dizer, não posso estar sozinho nisso. E aqui a gente está reunido hoje, por isso que eu disse, esse seminário ele é muito feliz. E também é feliz quem compreende, Cláudia, que é por uma causa que Tiago e você se expõem da forma como faz. Sabe por quê? Porque se fosse para mantê-los no silêncio e na invisibilidade, ou se nós tivéssemos tido outro destino, nós não teríamos condição hoje de ter um volume maior de pessoas a compreender o que está acontecendo pelo mundo. Então, ou se aceita esse tom
que arde no peito da humanidade que pede que vocês tenham ética, ou se sucumbe com os canalhas, os covardes que estão calados ou que estão a forçar com que o Estado brasileiro continue a não se declarar. Então, parabéns ao presidente Lula também, e nós precisamos dizer isso, porque diferente dele, o prefeito de Belo Horizonte e eu não tenho imunidade parlamentar, porque isso tem que ir para as cucuia, né? Quando a gente vê esse nível de relação, mas um filho de chocadeira, um canalha que governa Minas Gerais para fazer negócios, resolveu desrespeitar talvez até a possibilidade da gente compreender o que é que se fala, negando inclusive a própria ditadura e a violência no Brasil, e tentar se lançar para o direito internacional. Ele que propõe a aquisição de armamentos com monitoramento e com capacitação do povo de Israel para a polícia militar em Minas Gerais. É isso. E olha, nós descobrimos que a proposta em curso é bilionária. É bilionária. A indústria bélica não movimenta coisa pouca pelo mundo. E é por isso que Israel, que é pequeno no tamanho, o Estado de Israel, que é pequeno na forma como traz essa desumanidade, esse genocídio, faz grandes negócios com lugares que pessoas também pequenas, como é o governador de Minas Gerais, anda fazendo. E é esta a razão. Não estão indo lá para descobrir nada, não. Estão indo lá para poder ganhar propina e dinheiro de corrupção, porque eles estão comprando armamento, e é isso que eles estão fazendo, enchendo de dinheiro quem anda matando o povo palestino. Nós temos que dizer isso, porque o que cheira algum político ir a Israel no momento desse é corrupção. E não tenho dúvida que a Câmara de Belo Horizonte vai precisar levantar a voz. Essa questão não é mais só uma questão ética. Quem banca não deve ter a anistia, como propagam por aí, querem tanta anistia, de serem depois absolvidos da corrupção que promovem. Eu trouxe aqui, pensando num pouco tempo, de 7 minutos, mas já fui contemplado, porque em verdade a gente precisa trazer para o seminário, tem muita gente acompanhando, que os números que já ditos aqui pelo professor Tiago, pela Cláudia, pelo doutor Tiago, eles apontam que mais de 55 mil palestinos, não é isso? 1.700 israelenses querem fazer comparação. 1.200. E boa parte deles... Tratando com 80% das vítimas palestinas são civis. 31% crianças. Dados aqui que esse seminário vai também tirando do anonimato. Estimativas que apontam até 109 mil mortes indiretas por fome e doenças. Outros elementos assim da crueldade que vão sendo desvelados. 20% da população de Gaza sofre fome extrema. Mais de 50 crianças morreram de inanição. Parece-me que a ordem de que qualquer criança é para eles o que eles apregoam, um futuro terrorista, morreu com qualquer humanidade, com qualquer capacidade até de argumentação. Para além dessas acusações de genocídios, respostas globais que se apresentam muito insuficientes. É claro que não vamos deixar de lembrar da figura do Papa Francisco, uma voz quase solitária e que para nós foi muito importante e que faz com que ele permaneça vivo nessa luta em que a gente, além da África do Sul, que já denunciou Israel pelo genocídio na Corte Internacional de Justiça, além do Brasil, que apoia esta denúncia, a Corte Internacional ordenou que Israel evite ações genocidas. Parece-me que quase que novo, né, como uma voz que não tem mais nem erudição, nem muito menos, vamos dizer assim, diante de Israel, talvez só a fala da mais esquizofrênica do ponto de vista da humanidade, ela carrega o sentido de que viraria um grande resort, um grande lugar para os ricos poderem ter ali moradias de alto padrão. Talvez isso é a única voz que se escute
a partir de Israel. Então a ONU que condena a morte de crianças e esse bloqueio de ajuda. Não basta condenar. É um seminário que trata aqui dessas ações que mais parecem relações daqueles que acreditam num direito internacional inócuo, ineficiente e completamente incoerente e antiético. É preciso que a OAB levante essa voz. Isto não é direito internacional. Isto é a morte da humanidade. Isso não pode ser seguido nem por aqueles que atacam quem hoje tem uma voz de sanidade, nem muito menos por qualquer carreira jurídica ou até pelos professores que aqui me ouvem. Sou um professor de história, mas não dá para a gente levar esse debate junto aqui com o nosso colega da filosofia para outro lugar, senão para o campo da morte, da ética no meio de nós. É por esta razão que a gente também tem que dizer que não está tudo morto. Não está tudo morto. Os movimentos sociais de direitos humanos pelo mundo, inclusive aqui. Minas Gerais, mesmo tendo eleito um Chupetinha e um Bruno Engler, nós, enquanto Bloco Democracia e Luta, não deixamos passar e não passamos pano para fascista na Assembleia com essa história de criação de dia do Estado de Israel, ou quando vem e olha, eu estou aqui denunciando a gravidade dos bilhões de reais que, quando o Zema diz que o Estado está quebrado e não tem condições de pagar e quer colocar a universidade, quer colocar hospital, até tribo indígena, para destruir o Estado e colocá-lo inteiramente no bolso daqueles apadrinhados, ele está com recurso em caixa, com provisionamento para encher o Estado de Israel de dinheiro para continuar a matança. Zema precisa ser denunciado também na Corte Internacional de Justiça, porque não corresponde com a realidade dita pelo governo brasileiro. Mas nós também queremos que, para além de Lula, a gente tenha, o Lula precisa vetar esta lei que foi votada lá no Senado. Nós precisamos da força para que o presidente enfrente, inclusive aqueles que da esquerda acharam que o projeto de lei que tratava da relação de um dia, desta relação, como é que se pode ser fraterno, solidário com quem mata, com quem degrada, com quem assassina, isto vai levando a gente ao pior lugar que um parlamento pode, de fato, representar. Então nós pedimos ao presidente Lula que não só pela coragem que tem, enfrente e não permita no momento desse que esse símbolo que apoia aos assassinos, aqueles que promovem todo tipo de morte e violência, não seja um ódio aí deste insano Senado que votou nesses dias. Eu prefiro, por 30 segundos, eu prometi para o Said que nesta segunda edição do livro eu faria aqui, para a gente refletir a leitura desta confissão de um ser humano. Eu creio que vocês já tenham lido, se não, está aqui nesse livro, na segunda edição, e é assim que diz em 30 segundos. Como é que chama o livro? O livro Palestina, do mito da terra prometida, a terra da resistência. Ela considerou que o Chile acabou de romper relações com Israel. Nós temos que comemorar. Viva Bolívia! Também no Brasil. Lula rompa. Que o Lula tem a mesma força do Boric para fazer com que o Brasil faça o mesmo. O Mahmoud diz assim: quero lembrar, ocuparam minha pátria, expulsaram meu povo, anularam minha identidade e me chamaram de terrorista. Confiscaram minha propriedade, arrancaram meu pomar, demoliram minha casa e me chamaram de terrorista. Legislaram leis fascistas, praticaram o odiado apartheid, destruíram, dividiram, humilharam e me chamaram de terrorista. Assassinaram minhas alegrias, sequestraram minhas esperanças, algemaram meus sonhos. Quando recusei todas as barbáries, eles mataram
um terrorista. Palestina livre do rio ao mar. Palestina livre do rio ao mar. Que esta denúncia nossa, desde o prefeito Álvaro Damião, do governador Zema, possam também ecoar por todos os cantos. Quem apoia genocida deve ser condenado no tribunal da história e que esses fascistas não passarão. Muito obrigado a todos e todas. É esse deputado Leleco Pimentel, registrando aqui Frei Gilvander, 9 de junho de 2025, na OAB dos Direitos Humanos em Belo Horizonte. Leleco, obrigado pela sua presença. Eu componho o Centro Acadêmico Afonso Pena, também componho o Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje. E assim, para falar que a situação da Palestina é uma dor concreta, pungente, latente, diária. A gente acompanha diversos casos, um mais horroroso do que o outro, um mais devastador do que o outro, e alguns me chamam a atenção, assim como o caso do Walid, que assim, era jovem e foi preso e morreu em condições desumanas. Um vídeo que já recebi de um jovem de 19 anos, também estudante, que morreu pois estava doente, internado no hospital, e o hospital foi bombardeado, ele acabou morrendo incendiado. E assim, é esse tipo de situação que chega pra gente no comitê do dia. Assim, enquanto estudante, e especialmente estudante de direito, a gente entende a importância que a juventude e que os estudantes, principalmente os de direito, têm nessa luta, de se conscientizar. A gente que acabou de sair dos bancos da escola, a gente que acabou de estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, e sobre o nazismo, e sobre o que era o fascismo, e que está vendo talvez a história que a gente aprendeu para que não se repetisse, começar a se repetir diante dos nossos olhos. Então, assim, é absolutamente escabroso. E a gente, quando estudante de direito, a gente tem mais acesso a entender quais são os recursos internacionais, nacionais, qual que é o papel do direito, a importância do direito, qual que é a importância, por exemplo, como já foi falado, do presidente Lula se posicionar tal qual fez o presidente da Colômbia, tal qual fez agora o presidente do Chile, fazendo pressão internacional, cortando relações, para que se mostre para a população brasileira o que está acontecendo, né, nesse momento. Então, assim, deixo aqui um chamado. Vejo que a juventude não é exatamente a nossa, assim, os estudantes não são a maioria aqui presente, mas para que talvez os que estejam assistindo aqui que se juntem a essa causa, que entendam o que está acontecendo, porque é absolutamente importante, é uma das grandes questões, né, do nosso tempo. Bom, gente, dando continuidade aqui, meu nome é Ana Lúcia, eu estou como presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena e secretária-geral da Federação Nacional dos Estudantes de Direito, né? Saudar esse espaço engrandecedor aqui, poder ouvir todos vocês e dizer sim que nós do Centro Acadêmico, que nós do movimento estudantil estamos aqui nos colocando à disposição para essa luta, não só para estar aqui hoje na mesa, mas também chamar e ensejar outros movimentos estudantis. A partir disso também saúdo aqui a presença do diretório acadêmico da Universidade, aqui que nós temos também da PUC. Os meninos vieram para poder contemplar, vieram para poder trazer como já fui antecedida aqui anteriormente, mas queria trazer aqui que sim, há formas de a gente acabar com isso, inclusive juridicamente. Essas formas estão sendo tomadas, todas as providências, inclusive nós temos inúmeras resoluções da ONU. Mas o problema não está no seu segmento, na forma da atuação jurídica, mas sim do não cumprimento. Mas sim da forma mais esdrúxula que a gente tem, que é o horror que nós estamos presenciando, que são os ataques que nós temos a vidas, são pessoas, são seres humanos, são inúmeras crianças, são inúmeros idosos, são inúmeras pessoas PCDs que estão nesse processo e que estão sim sendo agredidas e violentadas. E é importante que nós não deixamos que isso aconteça mais uma vez. A história ela já aconteceu, a história está se repetindo e nós estamos aqui para dizer que ela não pode ter o mesmo final que já tivemos com o fascismo, com o nazismo. A gente precisa que ele tenha um fim decretado e que esse fim seja agora, seja imediato, que nós não possamos mais aumentar. Não são números, são vidas, vidas perdidas por uma guerra que não foi criada pelo povo palestino. É uma guerra que ela foi colocada tal
qual como se tivesse apenas um lado, porque não há, em prol do povo palestino, motivo sequer para se colocar em um enfrentamento ao Israel. E a gente sabe disso, porque a gente sabe que os ataques começaram, inclusive, citando como o povo palestino, tal qual se fosse terrorista, justamente para legitimar todos os ataques que nós estamos presenciando. É o mesmo que ocorre com a população negra nesse Brasil. É o mesmo que a gente vivencia no cotidiano. E é uma guerra que é uma guerra declarada por um único lado. E guerra não é feita assim. Quando a gente sabe, quando tem a sua necessidade, e se pensar se há realmente necessidade de ter guerra em algum momento. Mas a gente também precisa entender os processos que nós estamos acompanhando. Nós estamos vivenciando o lawfare. O lawfare, mais uma vez, se coloca aqui de prontidão como uma ferramenta muito lúdica e muito necessária. Quantos e quantas de nós precisarão ser cada vez mais silenciados? Quantas e quantas de nós precisarão sim ter seus direitos ali desprovidos por lutar por uma dignidade da vida das pessoas? O lawfare não pode ser uma situação que tem que passar despercebida. Tem que ter sim também a mobilização para o enfrentamento ao lawfare. Nós não podemos ter essa impunidade institucionalizada. É preciso que tenha responsabilidade, tal qual para os financiadores, tal qual para Álvaro Damião, tal qual para o governador Zema, tal qual para o nosso Senado, aqueles e aquelas que sim colocaram ali ao enfrentamento no sentido de vamos construir uma política junto a Israel. Não há de ter política com Israel. Não se pode. É preciso que essas pessoas sejam responsabilizadas. É preciso que a Corte Nacional e Internacional tenham o seu respaldo. É preciso que vítimas, tal qual nós já tivemos, elas tenham o seu nome registrado na história, tal qual como heróis. E que essas pessoas, seus familiares, tenham o direito. Não sei que indenização financeira jamais vai suprir uma vida, mas que isso também seja um reconhecimento histórico. Que essas pessoas tenham o seu nome colocado e que a gente possa cada vez mais ter esse entendimento. Onde que a gente vai tratar de dignidade humana nesse cenário em que a gente vê cada vez mais crianças, jovens, adultos, idosos sendo brutalmente assassinados? E tudo por quê? Por uma política de um Estado que não entende a soberania de um povo, que não entende a necessidade de preservar uma vida, que não entende de fato o que é que está acontecendo. Infelizmente, gente, eu sei muito bem que a relação do apartheid e do racismo, como é vivenciado agora com o povo palestino, ela não é de hoje e que ela não vai se acabar do dia para a noite, mas que ela precisa ser enfrentada, que ela precisa que cada vez mais nós tenhamos debatido e estejamos em espaços como esses aqui, mas que a gente também tenha um manifesto conjunto e que esse manifesto seja assinado por todas as esferas de poder, todas. Inclusive, chama aqui, nós temos a presença do Padre Aleco, para que possa fazer isso nessas manifestações, desde a Assembleia Legislativa, mas que a gente leve isso também para um espaço maior e cada vez a gente tenha, seja do movimento estudantil, seja dentro dos espaços institucionais, essa política se manifesta pelo fim, sim, do apartheid ao povo palestino. E nós tenhamos, sim, o respeito por essas vidas e por essa história. Para encerrar aqui, faço uma convocação a todos os colegas estudantes de Direito e estudantes que estão aqui presentes, os jovens juristas que estão fazendo parte, que estão aqui acompanhando, e aqueles que vão levar também a palavra aos demais. Chamem, sim, para essa organização e que nós colocamos o nosso compromisso enquanto juventude para que jamais o nosso Brasil tenha jovens juristas que propaguem e que compactuem com essas desavenças e essas inúmeras infundadas que nós temos aqui, impunidades institucionalizadas e que também fazem com que mais vidas sejam perdidas. Faça essa convocação por entender também que somos nós, não só o futuro, mas também o presente que pode fazer essa mudança. Muito obrigada. Dia 9 Eu fico muito orgulhoso, de junho de 2025. Que a Ana Lúcia já trabalhou comigo lá na Assembleia Legislativa. Ana Lúcia é uma menina quilombola, ela é do norte de Minas, e eu fico muito feliz porque eu tive muita oportunidade de aprender contigo, e é muito bonito ver você trilhar e ocupar espaços no lado certo da história. Então, meus parabéns, a UAB reconhece. Eu costumo brincar que a diferença nossa está apenas por uma prova, né? Uma prova que nos concede um registro.
mas você já é uma verdadeira advogada. Então, obrigado pelo seu tempo de estar aqui no Caput. Eu quero aproveitar também e agradecer a presença do Dr. Paulo Engels. Ele é da Comissão de Direitos Humanos aqui da Subseção do Barro Preto, também esteve envolvido aqui com a nossa organização, junto com o Dr. Tiago, com a equipe aqui da doutora Cláudia Assaf. Obrigado aí, Dr. Paulo. E em seguida eu quero convidar a doutora Maíra, que é advogada da Indy Rajat Foundation, para poder fazer as suas contribuições. Maíra está conseguindo ouvir? Está conseguindo? Também, sem que o direito internacional demonstre a sua efetividade. Aproveitando que a gente está no ambiente da OAB, eu queria saudar os colegas e focar a fala nos aspectos jurídicos. Eu venho trabalhando já há algum tempo com a investigação de crimes de guerra e a elaboração de relatórios jurídicos. Apresentamos alguns pedidos de representação criminal aqui na Justiça Brasileira, visando a instauração de inquéritos policiais, a adoção de medidas cautelares com base no princípio da extraterritorialidade da jurisdição universal, e os resultados, infelizmente, foram bastante decepcionantes, apesar das investigações terem sido extremamente detalhadas, das provas digitais terem sido colhidas com utilização de ferramentas de captura técnica, preservação rigorosíssima da cadeia de custódia das provas digitais. O que a gente viu ao longo do começo desse ano foi uma resistência inadmissível e muito grave por parte da Polícia Federal e do Ministério Público Federal em dar efetividade a princípios que são tão sagrados como são a jurisdição universal e a extraterritorialidade. Foi muito impressionante negativamente o quanto a gravidade das condutas que nós apresentamos ao Judiciário brasileiro foi colocada em questão. A gente trouxe para a Justiça brasileira imagens de soldados documentando a participação deles de forma incontroversa na explosão de edifícios residenciais, de templos religiosos, de escolas. A gente apresentou vítimas que tinham sido diretamente afetadas por essas condutas criminosas e nos deparamos com uma argumentação bastante falha e covarde que conclui, ao fim e ao cabo, pela inaplicabilidade do Estatuto de Roma e, acreditem se quiser, pela atipicidade das condutas desses soldados. Os colegas que são criminalistas iam ficar indignados se tivessem contato com as coisas que eu andei lendo nos últimos meses, da gente ficar, de fato, estarrecido. E para os estudantes que estão aqui nos assistindo, eu sugiro que vocês procurem pesquisar sobre os processos de extradição dos nazistas que fizeram parte do campo de extermínio de Sobibor, o Gustav Wagner e o Franz Stangl, porque nesses dois casos em que a gente teve a aplicação da jurisdição universal nesses processos de extradição, o entendimento da então Procuradoria-Geral da República e do STF foi que, por esses crimes serem posteriores à Convenção do Genocídio, que é de 1948, as condutas desses nazistas deveriam ser tipificadas de acordo com as normas penais vigentes à época do seu cometimento, que nesse caso seria o Código Penal. Então, foi atribuída a esses nazistas o cometimento a prática de inúmeros homicídios, artigo 121. Só que no caso desses soldados israelenses, a gente imputa eles a prática do artigo 250, que é a explosão, do 121, dos crimes de tortura, de crime de genocídio, conforme a lei brasileira do genocídio. E o argumento que vem para fugir dessa obrigação de jurisdição é que o Estatuto de Roma, apesar de promulgado e ratificado, apesar do parágrafo 4º do artigo 5º de falar especificamente da nossa Constituição sobre
como o Brasil se submeteria à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, dizem que o Estatuto de Roma é inaplicável e daí alegam a tipicidade das condutas e essas investigações não vão para frente. Agora, vocês imaginam os milhares de criminosos de guerra que tiveram em território nacional e passaram pela Polícia Federal, pelas autoridades migratórias brasileiras, sem tomar um interrogatório, sem serem perguntados uma vez sequer o que eles andaram fazendo em Gaza nos últimos meses, sem que é incontroverso, amplamente disseminado na imprensa, que os que vêm para cá vêm para comemorar o fim do serviço militar obrigatório. A probabilidade de eles terem envolvimento no genocídio que está em curso atualmente é gigantesca. Países como a Austrália, como o Reino Unido, para fornecer autorização de viagem para turismo, fazem a pessoa ter que preencher um formulário e ela tem que declarar se ela teve envolvimento em crimes de guerra ou não. Experimenta você ser brasileiro e tentar ir para a Palestina, e para você ir para a Palestina você tem que, infelizmente, passar por Israel, porque a terra é roubada, está ocupada, para você ver como que a imigração de lá traz a vocês. Eu fui para a Palestina no passado para participar do intercâmbio de direito internacional da Al-Haq, e eu fui pesadamente interrogada por horas, na entrada e na saída. Tomaram meu passaporte, mexeram no meu celular, me fizeram um monte de perguntas sobre o que eu penso ou deixo de pensar, sobre as minhas opiniões políticas, violaram meu sigilo telemático. E isso é o tratamento normal, tem inclusive avisado no site do consulado brasileiro em Tel Aviv, que é assim que eles vão te tratar e que a embaixada brasileira não intervém para divulgar o ingresso dos brasileiros em Israel. E aí eu pergunto a vocês, onde foi parar a reciprocidade das nossas políticas migratórias? Por que aqui eles podem entrar e receber... Peraí, que meu gato está querendo... Como é que eles podem entrar no nosso país e não serem questionados sobre o serviço militar e a gente aceita que os brasileiros sejam tratados dessa forma, e isso ganha contornos ainda mais absurdos quando a gente olha o que eles estão fazendo com o Thiago Atto agora, que está preso, vai ser interrogado, eles estão avisando na imprensa israelense que eles vão ser interrogados. Um interrogatório na mão das autoridades israelenses é certeza de violação de direitos. Certeza, eles estão incomunicáveis a 24 horas, só isso aí já está mais do que legal. E aí a gente se coloca, a gente que se orgulhou, que com o fim do governo Bolsonaro, a nossa diplomacia saiu do vira-latismo e voltou a ser grande, quando chega nessa questão, a gente está se subjugando ao que há de mais feio, de mais atroz, de mais indesejável do imperialismo. É desesperador de assistir. E essa necessidade de movimentar as jurisdições domésticas, ela foi mencionada múltiplas vezes pela Francesca Albanese nos últimos relatórios que ela fez sobre o genocídio. O Brasil, ao se omitir diante dos pedidos de acionamento da jurisdição universal, está falhando no cumprimento das decisões da Corte Internacional de Justiça e falhando no cumprimento dos princípios que regem as nossas relações internacionais, conforme o artigo 4º da Constituição. E eu concluo dizendo, e aí eu me inspiro nas jovens estudantes, é tempo da gente radicalizar a nossa oposição a esse genocídio. É tempo da gente parar de pedir e começar a exigir de forma mais enfática que isso acabe, antes que seja tarde demais, porque tem uma solução final em franca implementação em Gaza nesse momento, e nós temos a responsabilidade histórica de impedir. Obrigada. Maria Pinheiro, registrando aqui os 3 Gilvander, Belo Horizonte, Minas Gerais, 9 de junho de 2025. 7 minutos, como já conversado no início, o Dr. Jihad Samou, que é presidente da Associação Nacional dos Juristas Islâmicos. Boa noite a todos. Parabenizar a OAB Subseção Barro Preto, a presença do Dr. Matheus. É uma pena não estar aí com todos, com essa mesa que passa muito conhecimento com esse público que está aí na segunda-feira presenciando, mostrando que está a favor da justiça, e todos que nos assistem no Instagram também,
pela transmissão da doutora Cláudia. Então, é motivo de orgulho. Estive na OAB Seccional de Minas Gerais no ano passado, presencialmente, a convite da doutora Isabela Dário, falando sobre intolerância religiosa. E sinto falta aí desse povo acolhedor, mas não faltará oportunidades. Eu, como presidente da Associação Nacional de Juristas Islâmicos, depois de tantas falas belíssimas aí sobre esse genocídio, sobre essas injustiças, eu queria passar um resumo rápido do que está acontecendo, o que já acontecia antes e como cresceu a islamofobia, algo que nós lutamos à frente da ANAGE, junto com outras religiões, para sempre pautar pelo respeito. Como sabem, a islamofobia é o preconceito, é o medo irracional ou ódio direcionado ao Islã e aos muçulmanos. E ela se manifesta de forma explícita, através de agressões, discurso de ódio, ou de forma sutil também, através do humor. E muitas das vezes, eles associam a religião ao terrorismo. Generalismo, como todos sabem. A maioria dos brasileiros hoje, se você questionar quem são os muçulmanos, são terroristas. E sequer sabem que desde o século XIX há presença muçulmana no Brasil, especialmente com os africanos, que eram muçulmanos, e a revolta dos malês nos ensina isso aí. Porém, no nosso país, é difícil você mostrar algo, principalmente em relação à causa palestina, para a grande maioria que acha que o Brasil foi descoberto, e não invadido, e não colonizado. Então nada espanta pela ausência de conhecimento que nós vivenciamos hoje. Então essa islamofobia explícita que nós presenciamos através da ANAGE, denunciando no Ministério Público, ajuizando ações coletivas, nós vemos políticos com falas estereotipadas, não queremos a Sharia aqui, muçulmanos são terroristas, os árabes estão invadindo aqui, misturam tudo. Líderes religiosos que não são líderes, são pseudos, falsos líderes, que inspiram seus seguidores, até membros da OAB que já foi até condenado, um advogado já foi condenado por prática de islamofobia, transitado em julgado. Então, através do humor, como dito, associando o Islã ao terrorismo, pressão, atraso cultural, hoje todo mundo está vendo agora a condenação do humorista Léo Lins com veemência por aquilo que não teve responsabilidade naquilo que falou, querendo se esconder atrás do stand-up e de uma personificação que não tem nada a ver com discriminação em relação a minorias. Então, nós vemos também nesse campo a islamofobia presente. E também no âmbito acadêmico, institucional. Pesquisas, artigos que abordam o Islã apenas pelo viés da radicalização ou ameaça. Aquela linguagem aparentemente neutra usada para ocultar ideias preconceituosas. Mas, e após 7 de outubro? Houve um aumento exponencial da prática da islamofobia. Isso nós podemos falar mais de 900% daquilo que chega para a ANAGE dos muçulmanos que sofrem. E isso por conta da mídia, discursos oficiais frequentemente que apresentam o conflito de forma parcial, contribuindo para generalizações perigosas. Olhem agora, quantas vezes a Globo noticiou a questão do embarque desses heróis verdadeiros para Gaza, levando alimentos. Ninguém mencionou o teatro. Eles mencionam de forma bem sucinta a Greta, porém não mencionam ele, para verem que o patriota não tem valor para essa mídia, que só quer passar uma parte. Então as pessoas sequer sabem que palestinos de outras religiões são cristãos, sofrem intolerância, assassinatos, destruições dos templos, além de desconhecerem a existência legítima que nada tem relação com a religião. E pasmem, cristãos que enchem a boca para falarem que são seguidores de Jesus,
Que a paz de Deus esteja com ele, apoiando esse genocídio. O que o profeta Jesus palestino faria vendo tudo isso que esses pseudos cristãos fazem? Não falte pólvora para Israel. Quantas resoluções da ONU eles discutem antes de 7 de outubro? E aqui eu falo na liberdade religiosa de cristãos e muçulmanos, invasão da Mesquita Al-Aqsa, na questão de Jerusalém, na questão do espaço sagrado para todos os cristãos. Quantas injustiças não são praticadas na invasão desses templos e etc. Porém, a mídia não fala isso. E aqui eu falo de um versículo do Alcorão que Deus ele diz: quando um ímpio lhe trouxer uma notícia, examinai-a para não injustiçar ninguém. O que esse versículo no Alcorão, há 1400 anos atrás, que foi revelado, está nos ensinando? É uma orientação direta para nós não aceitarmos informações sem verificação. O termo aqui em árabe utilizado chama fásik, que é ímpio, perverso, se refere àquele que se desvia da verdade e busca causar dano. Então a advertência é clara: agir com base em informações não verificadas pode levar à injustiça, como nós vemos, e ao arrependimento tardio daqueles que foram covardes, daqueles que se calaram. Essa atual guerra de narrativas do conflito genocida revela a atuação de muitos ímpios modernos, mídias, governos, ideologias que manipulam informações, distorcem os fatos, que causam ódio e sofrimento aos inocentes. Então, esses perversos, eles, hoje, na grande parte da mídia ocidental, e esses ideólogos sionistas distorcem a realidade. A notícia, a narrativa que apresenta Israel como vítima absoluta e os palestinos como terroristas. Perigo de causar injustiça ao povo palestino, alimentar o ódio contra muçulmanos, cristãos e de outras religiões, fazendo com que haja uma percepção de guerra religiosa, como o sionista André Lages já falou, e nós rebatemos. O arrependimento é perceber tarde demais que se foi cúmplice de um massacre injusto. Então esse sionismo político não representa os judeus verdadeiros, mas sim uma ideologia colonizadora nacionalista, utilizando a mídia como medo, armas para manipular a percepção global, apresentando o ocupante como vítima e o povo ocupado como ameaça, distorcendo profundamente o senso assim de justiça. Então é nosso dever fazer a nossa parte, porque essas grandes redes de comunicação, elas ocultam os massacres que nós estamos vendo, esse genocídio televisionado. Exageram danos sofridos por Israel e não divulgam, utilizando uma linguagem enviesada, tratando os soldados israelenses como heróis e combatentes legítimos palestinos de uma resistência desde 48 como selvagens. Essa desinformação alimenta assim o preconceito e a islamofobia como tipo. E consequências dessa manipulação, muçulmanos vistos como inimigos da paz, palestinos desumanizados, opinião pública engana e passa a apoiar opressores e desprezar os oprimidos. Qual que é a consequência? Danos à saúde mental, sentimento de exclusão, abandono escolar, retratação social. É o que nós vemos à frente da ANAGE em muitas pessoas que sofrem a islamofobia. E até mesmo sociais, aumento da intolerância religiosa, discursos xenofóbicos, discursos de todas as comunidades. Então, a islamofobia não é apenas uma questão religiosa, é uma questão de direitos humanos, como a causa palestina. E o respeito à diversidade é fundamental para qualquer democracia. É necessário ouvir, conhecer e conviver para superar o medo do outro. E a islamofobia é o espelho de uma sociedade que não aceita a pluralidade. Que sejamos diferentes e que tenhamos, assim, a consciência que ações como essa, parabenizando a OAB Minas Gerais, devem estar em todas as OABs Brasil afora,
em todos os campos para acordar uma sociedade negligente, omissa e que é fantoche de uma mídia sionista. Muito obrigado. Meu irmão, aqui Frei Gilvander, 9 de junho de 2025 em Belo Horizonte. Meu nome é Vitória Martins, eu estou no 10º período do curso de Direito da Faculdade de Direito da UFMG. Agradecer especialmente por esse evento nesse momento. Eu vou prestar a segunda fase da OAB nesse final de semana. E assim, eu segui esse caminho meio, não sei se é isso, e esse evento ele me deixa segura de que talvez eu esteja no caminho certo, que tem colegas, futuros colegas que estão aqui representando essa causa tão importante. E aqui eu queria direcionar a minha pergunta para a professora, no sentido de que eu queria saber como que é para você conciliar a sua posição pessoal e a sua posição institucional. Se existe algum conflito, obviamente existe um conflito, mas como é para você lidar com isso? Muito obrigada, gente. Eu sou advogada, sou também doutoranda em Direito na UFMG, onde eu fiz meu mestrado e meu bacharelado, fui parte do CAAP, inclusive. E eu gostaria de fazer uma pergunta, porque existe uma interseção muito clara entre o apoio de Israel no Brasil e alguns grupos cristãos. Pergunto isso enquanto uma pessoa bastante religiosa eu mesma, que é, olha, eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como você pode se dizer pró-vida, mas ver um bebê sem cabeça e não ser a favor da vida dele? Como você pode dizer que nós somos criaturas de Deus, mas ver uma pessoa sendo massacrada, ah não, e tá tudo bem, é só um palestino? Como você pode ver igrejas sendo destruídas, inclusive igrejas ortodoxas, que são cristãs, e falar, ah não, mas aquela ali pode, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Minha dúvida é, como a gente pode estabelecer esse diálogo com essas pessoas, inclusive nas nossas comunidades, nossas igrejas, nossos templos, de maneira a conscientizá-las mesmo, com relação a isso, e de que esse genocídio que está acontecendo de cristão não tem nada. Muito obrigada, e eu dirijo a minha pergunta basicamente a quem quiser respondê-la. Eu moro lá em Berlim, inclusive tenho a oportunidade de sempre ver lá a nossa companheira Yasmin, que está a bordo da flotila também, e eu tenho acompanhado muito de perto, assim, então foi muito interessante poder escutar a sua fala, o que está acontecendo com a flotilha, e hoje eu tive uma dúvida, caminho vindo para cá, porque assim, há tempos a gente está pedindo desenvolvimento de relações diplomáticas e econômicas com Israel. E eu vi hoje, eu não sou da parte jurídica, tenho uma série de dúvidas e eu sei que vários de vocês aqui são, inclusive me pergunta para você. Eu vou perguntar lá, você filma pra mim. Eu vi uma advogada falando assim, que o ideal não seria que houvesse esse rompimento antes da gente negociar a volta do Tiago, porque é justamente o fato de que existe essa relação diplomática que vai de alguma forma nos permitir ter alguma influência ali no que vai acontecer com ele, caso eles desejem retê-lo lá, né? E como que isso funciona, assim, porque eu sigo, lógico, pedindo por esse rompimento diplomático e por esse rompimento econômico, mas como que isso funcionaria, esse rompimento diplomático e essa fala dessa advogada? Como que você poderia me explicar um pouco disso, assim, da minha dúvida? Obrigado, Henrique. Boa noite a todos, todas e todos. Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira, sou da Comissão Pastoral da Terra. Posso ser rapidíssimo? Eu vou fazer uma pergunta. Parece que é óbvia, mas tem hora que a gente tem que falar o óbvio, né? Levanta a mão, por favor, quem concorda, pensa e sente que o presidente Lula deve romper relações diplomáticas com Israel. Beleza, é isso aí. Então agora repitam comigo 3 vezes. Presidente Lula! Presidente Lula! Rompa relações diplomáticas com o Estado de Israel! Rompa relações diplomáticas com o Estado de Israel! De novo. Presidente Lula! Presidente Lula! Rompa relações diplomáticas com o Estado de Israel! É isso. Presidente Lula! Rompa relações diplomáticas com o Estado de Israel! Vamos gritar isso até Lula e todo mundo que apoia o Lula concordar e colocar isso. Isso é o mínimo, porque se o Brasil continuar com essas relações mantendo aí,
entrará para a história como cúmplice de genocídio. Obrigado. Palestino, solidariedade ao povo palestino. Eu queria só reforçar a colocação do companheiro aqui do comitê e perguntar tanto à mesa quanto aos advogados aqui presentes, porque foi colocada uma situação em que mostra os dois pesos e duas medidas da justiça brasileira, porque enquanto ela se exime, né, de punir, de processar os criminosos de Israel, né, dessa entidade terrorista e assassina, que vem aqui no Brasil, né, a advogada Maíra, né, colocou muito bem essa questão, a inoperância da justiça brasileira nesse sentido. Ao mesmo tempo, essa mesma justiça condenou sumariamente num processo que é totalmente estranho, né? Lá no comitê a gente já discutiu isso, um jovem brasileiro vindo do Líbano, ele e mais 3 pessoas foram presas arbitrariamente. Foi colocado para eles alguns advogados de defesa que o comitê até hoje não conseguiu falar com eles, com nenhum deles, e que agora estão inativos no processo. E esse jovem brasileiro de 35 anos, chamado Lucas Passos Lima, foi condenado a 16 anos, 6 meses e 22 dias de prisão. E ele está preso lá no presídio de Guarulhos. Foi condenado no dia 3/9/2024 pela Justiça Federal aqui de Belo Horizonte, pelo Tribunal da Justiça Federal de BH, e está preso arbitrariamente desde antes, porque quando ele chegou do Líbano, dia 7/11/2023, ele já foi preso. E preso sob uma ordem alienígena, uma ordem estrangeira, que era uma ordem do Mossad e do FBI, porque no próprio processo, depois eu vou passar a mão de quem quiser o número do processo e tudo, está lá escrito que foi a partir do memorando do FBI entregue pela embaixada norte-americana que o Lucas Passos Lima foi preso e foi deflagrada a Operação Trapiche, que inclusive investiu contra comerciantes do mercado central aqui de Belo Horizonte. E hoje o Lucas Passos Lima está sem advogado. Então, eu gostaria de pedir o apoio da OAB e dos presentes e perguntar qual advogado que poderia encampar essa justa causa contra esse brasileiro que está penando 16 anos de prisão injustamente, porque o crime que ele foi condenado foi de suspeita de estar fazendo preparação de ato terrorista. E isso embasado em quê? Em foto de celular que foi apreendido pela Polícia Federal e que nós sabemos muito bem que pode ser implantado foto em celular, mas mesmo se tiver, isso não condena ninguém. Isso não é prova que a pessoa tirou uma foto de alguém que vai fazer o assassinato dela, né? Então isso é uma ilação absurda que o serviço, o Mossad e esses assassinos do Mossad e do FBI fizeram, e a Polícia Federal e o governo brasileiro encamparam e prenderam e condenaram arbitrariamente esse companheiro e que agora está sem advogado. Eu não sou uma pessoa católica, eu sou do candomblé. Mas eu também sei muito bem como que é difícil a gente poder dialogar com as pessoas que são cristãs, católicas e interligadas nesse cenário, quando se trata de questões em que não é do interesse direto, né? Obviamente que tem exceções, mas assim, eu entendo que o processo da conscientização ela vai muito além do levar para o âmbito da espiritualidade, no sentido daquilo que a pessoa já vem pregando, mas também de tentar apresentar para aquela pessoa algo em que ela já tem conhecimento. Então, no sentido das pessoas que são católicas, levar um pouco em relação ao que a Bíblia traz.
tentar trazer esse discurso nesse cenário para as pessoas poderem começar a entender de certa forma. E tentar apelar, às vezes, até para a questão da humanidade. E se fosse o seu filho? E se fosse a sua filha? E se fosse a sua mãe? Esse cenário geralmente costuma colocar esse sentimento da persuasão. Mas, ao mesmo tempo, isso também não é uma resposta direta. Até porque quando a gente trata de religiosidades, a gente muitas das vezes esquece que aquilo tem muito mais a ver com a pessoa em si, né, do que propriamente a espiritualidade ou aquilo que ela acredita de fato. E nós também presenciamos inúmeras situações de inúmeros líderes, nós temos aí muitos líderes religiosos, que na verdade propagam o contrário. O que a gente precisa fazer é buscar aqueles que já têm um apoio, né? Aqueles que já dialogam com a gente, que estão ali nessa luta, enfim, né? da liberdade do povo palestino. Talvez, inclusive, apelar para essas pessoas que já estão na linha de frente, que têm esse papel. Acho que essa convocação pode ser, de certa forma, uma conscientização maior. Mas isso é o mesmo desafio quando a gente fala também de conseguir conversar com qualquer pessoa nas ruas, que não entendem também dessa mobilização e que tem essa questão da islamofobia, tal qual foi apresentada. E acho que isso é um desafio que vai muito além da espiritualidade. É um desafio da nossa humanidade atual, né? Do que é o que a gente pode fazer. E é um pouco do que tem sido feito. As manifestações em ruas, a passagem, chamar as pessoas para o diálogo, construir cada vez mais eventos, chamar em cada vez mais comissões, isso também ser colocado. Eu acho que talvez até os noticiários, né, aí a gente vai pelas nossas mídias alternativas, em que nós temos que, infelizmente, as grandes mídias não fazem esse papel, da gente também chamar cada vez mais e propagar essas informações diretas para as pessoas. Isso também pode auxiliar, tal qual mandar um grupo, né, de jovens que estudam, jovens que cultuam e tudo mais, também pode ajudar. Acho que tem muitos grupos de encontros assim, acho que é um cenário. Em relação ao rompimento, eu vou entrar aqui só um pouco nesse tópico, porque, para concluir mesmo, que é em relação a como que a gente pode observar isso. Da mesma forma em que ele está lá no momento de estar preso, está segurado de certa forma por uma relação diplomática, nós estamos lidando com Israel, que a gente já presenciou e temos acompanhado que em nenhum momento ele vem respeitando sequer qualquer diplomacia, sequer qualquer resolução. Então, mesmo que tenha essa relação no momento, acho muito difícil que ele seja protegido ou que ele venha continuar sendo protegido por uma relação diplomática. Acho que o rompimento, nesse momento, seria muito mais uma questão de, olha, uma resposta direta que a gente precisa dar do Estado, mas ciente também de que, infelizmente, tem muito pouca chance dele sair com a vida, né, nesse processo. E isso é uma realidade muito absurda que a gente tem que lidar nesse momento, sabe? Eu acho que é isso assim, que eu queria trazer um pouco mais, só para colocar também esses aspectos, porque são coisas que a gente precisa muito se debruçar e que é muito difícil de pautar, porque nós não estamos falando no cenário que é comum, convencional, que haja como dialogar. Estamos falando no cenário em que as pessoas não querem diálogo. Israel não quer diálogo com ninguém. Ele simplesmente quer vencer uma guerra em que ele mesmo criou e que ele está massacrando cada vez mais pessoas. As coisas do jeito que as coisas são, né? Então, para as pessoas que estão confundindo esse massacre com um conflito religioso, é mostrar que não é conflito religioso. E não é guerra também não, não tem dois exércitos, né? Não é guerra não. É genocídio. Genocídio. É racismo, é massacre, é todas as palavras feias que a gente consegue usar. Exatamente. E é o jeito mais fácil, né, de mexer com os corações das pessoas, é tocar na religiosidade delas. E achar que uma é superior, a outra é inferior, e a gente fala, nossa, meu Deus, essas coisas. Então a gente tem que falar o que é. Antes de 1946, né? Não teve nada. 48 não teve nada. Antes disso não tinha possibilidade de genocídio. Antes disso, judeus e palestinos, islâmicos, conviviam em paz na terra da Palestina. E são os judeus que estão lá hoje, que são conhecedores da história e que são capazes de dizer a verdade. Infelizmente, 82% da população israelense hoje é a favor da limpeza étnica. Mas esses 12% que não são, 16% que não são muito importantes para dizer assim, antes do Estado de Israel, isso aqui era uma terra de paz e de convivência pacífica entre as religiões. Então, cabe a nós estudar bastante, ler bastante, ver bastante entrevista que seja positiva, indicar esses livros, essas entrevistas e, sobretudo, dizer a verdade. Porque não é um conflito religioso. É simples assim. É um genocídio. E que a gente tem que parar. Não deu tempo no início, mas o Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino, se eu não estiver enganado,
foi o primeiro comitê do país, no atual momento, a solicitar o rompimento absoluto das relações do Estado brasileiro com o Estado de Israel. Infelizmente, isso não tem acontecido. E as desculpas são muitas. Que o lobby israelense é muito forte, de que a base do Congresso é muito forte, de que, enfim, tem um tanto de coisas aí que faz com que a gente não rompa relações. Mas faz com que o Estado brasileiro tenha aumentado em 444.000% o envio de aço para Israel. Isso é um absurdo. Pensar que o minério que sai de Minas Gerais, que o petróleo que sai do Brasil, está financiando o Estado de genocídio de Israel. Agora, se por conta de todas essas ações, por conta de todo o lobby, por conta de todo o Senado, a gente quer um presidente que continua covarde nas suas relações, porque não adianta, gente. As declarações são muito importantes. Elas vêm a contento, sim, mas dói no bolso. Então a gente chama, sim, um movimento de boicote, de desinvestimento e de sanções contra o Estado de Israel. A luta e o trabalho do povo brasileiro, porque é daí que sai o petróleo, sai das nossas mãos. E quando o governo não rompe, é as nossas mãos que trabalham para manter o Estado de genocídio de Israel. Então, é uma luta de todo o povo brasileiro. E haja boicote, desinvestimento e sanções. Isso aí, Tiago Miranda. Seria arrogância da gente tentar responder, mas a provocação maior sobre a defesa da vida. E exatamente em defesa da vida é que a gente vai encontrar o elo entre o desenvolvimento de uma proposta religiosa que tem incursão no Brasil dentro do período da ditadura como um projeto neopentecostal e que é de disputa do poder, e deu certo. Olha a quantidade de parlamentares que eles são. Então veja a relação dos Estados Unidos com a ditadura no Brasil, das igrejas hoje neopentecostais e do Estado de Israel na relação com os Estados Unidos é patente, é religiosa e é uma deformação neocolonial da nossa população. Quem que pedisse hoje ao IBGE, a qualquer instituto de pesquisa, que pudesse correlacionar a opinião do brasileiro sobre o genocídio, talvez a palavra não tivesse epistemologicamente, conceitualmente ligada ao pensamento da opinião ou da expressão na avaliação. Mas o que a gente vê é que a deformação levou à representação, que é uma subrepresentação, opinar pela população. Portanto, os parlamentares são culpados pela opinião que emitem ao governo e não à população. Essa é uma relação direta de subrepresentação do Estado brasileiro. É por isso que Lula precisa de quanto mais vozes do povo para ter a mesma coragem de romper as relações diplomáticas que estão ligadas umbilicalmente pela relação financeira. Quando a política está de joelho para a economia, algo está muito errado. É por isso que a política precisa voltar para o lugar da defesa da vida. Acho que é isso. Eu sou Justara, eu sou de Congonhas. É uma cidade, Leleco conhece bem, destruída pela mineração. Como que nós vamos impedir o negócio, o comércio do Brasil com Israel em termos de mineração, se todos os donos das grandes mineradoras são sionistas e judeus? Como? Mineração. Obrigado aí pela participação. Concedo a palavra para o doutor Tiago e depois a doutora Cláudia, para a gente encaminhar para o encerramento. Muito obrigado. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado por esse evento. Obrigado pelas todas as participações.
Eu acredito que está sendo uma experiência maravilhosa estar reunido com todos vocês aqui. Eu gostaria de responder duas perguntas específicas, né, que foram feitas, né? Em especial, eu queria responder a da Laura, mas eu acho que já está muito bem respondida. A gente tem essa questão realmente dessa ideia do projeto neopentecostal que existe no Brasil, e é difícil, né, causar o enfrentamento disso, justamente quando você tem essa perspectiva, né, de que lutar contra Israel é lutar contra o povo escolhido por Deus, né, e se confunde essa ideia de representação religiosa com Jesus é palestino. A política. Jesus, né? é palestino. É sempre bom lembrar que o sionismo, né, não se iguala ao judaísmo de maneira nenhuma, né? O judaísmo ele possui um caráter étnico-religioso, o sionismo ele possui um caráter ideológico e político, e isso não significa, tem vários judeus e grupos judeus que se posicionam contra o genocídio, que se posicionam contra Israel e que se posicionam contra o que está acontecendo. Inclusive, é sempre muito bom lembrar que o sionismo é majoritariamente cristão neopentecostal. Para vocês terem ideia, nós temos 15 milhões de judeus no mundo e só nos Estados Unidos 30 milhões de pessoas se consideram sionistas, ou seja, isso é o dobro da população judaica mundial. Então a gente tem que pensar nisso. Quando a gente vai pensar quem que é o sionista mais famoso do Brasil, não vai vir um judeu, vai vir Carla Zambelli, vai vir outras pessoas que representam, afinada, ela mesma, enfim. Então é isso que a gente tem que pensar quando a gente está fazendo essa separação, né, e entender, né, que é difícil diálogo com boa parte, inclusive, desses líderes religiosos, pastores neopentecostais, inclusive lucram muito com esse discurso para Israel, né? E aí entra até nessas coisas, mas o que vai ganhar se Israel, né, romper relações com o Brasil? Realmente, assim, né, eu acho que todos nós vamos ficar muito tristes porque não vamos batizar com Malafaia lá no Mar Morto. Mas eu também lamento. Tudo bem, pode chorar, a gente não tem problema, mas eu acho que essas questões, né, são complexas, né, e atravessam justamente essa questão que o caríssimo deputado trouxe, que é a complexidade, né, de fazer essa luta e essa disputa nos âmbitos religiosos, em especial, né, que tem crescido nas camadas mais populares, utilizando mecanismos como teologia da prosperidade, dentre outros. Então tá, vou responder diretamente a pergunta que foi feita a mim, pela Bruna, que diz respeito a essa ideia, né, das complicações, né, existentes no que diz respeito ao Brasil romper relações com Israel, em especial quando a gente está lidando com o Thiago Ávila, mas não só isso, existem outras questões também. Por exemplo, palestinos que atualmente estão na faixa de Gaza, brasileiros palestinos que estão na faixa de Gaza e que querem ter, né, a sua saída facilitada, né, para cá. O ponto é, se a gente deixa, né, de cobrar posturas mais rígidas do governo brasileiro com relação a Israel, com medo disso, simplesmente Israel vai concordar que vale a pena fazer esses brasileiros de reféns, né? E é isso que é interessante, inclusive, né, porque boa parte de nós da campanha da Freedom Flotilla estamos falando, né? Israel sempre fala de reféns, de quando que eles vão estar de volta em casa. Israel acaba de fazer um brasileiro como refém, né? E no contexto em que Israel matou e torturou um brasileiro no campo de concentração, um adolescente de 17 anos. Ele está aqui atrás, o Walid Ahmed. Então, assim, é um nível, né, de absurdos, mas aí a gente vai deixar de fazer as coisas em nome do que esse Estado está fazendo, né? Nós vamos nos tornar reféns. O Thiago Ávila realmente, assim, você falou, mas o Thiago Ávila tem que ser liberado para depois do Brasil romper as relações. No vídeo do Thiago Ávila, o qual essa foto faz referência, tá? Que ele gravou, ele fala: se vocês estão vendo esse vídeo, é porque eu fui detido, fui morto ou fui sequestrado, e eu insto o governo brasileiro a romper as relações com o Estado de Israel. Então isso é fundamental de ser colocado. Nós não podemos ficar reféns, e isso seria do desejo do Thiago Ávila. Eu tenho certeza que se ele for mantido preso por mais tempo e souber que o Lula tomou uma decisão como essa, ele vai ficar orgulhoso e vai ser preso por isso. Mas, antes de falar sobre isso, eu queria dizer uma coisa que, infelizmente, eu vou até impedir a Cláudia de falar sobre esse determinado assunto, embora eu acho que ela vai abordar um pouquinho sobre isso na fala dela. Infelizmente, a Lei 11.440, que vai reger, né,
como que os membros, né, do Ministério das Relações Exteriores, que vocês conhecem como Itamaraty, vão falar, proíbem eles de falar sobre política externa no sentido do que o Brasil deve fazer ou não. É uma dor da Cláudia não poder falar sobre isso. Então ela pode falar que Israel está cometendo genocídio, mas a Cláudia jamais ela está impedida de falar que coisas como Lula rompam as relações com o Estado de Israel. E eu espero que todos entendam isso, né? Cada um consegue fazer o sacrifício de acordo com as suas próprias limitações, né? As pessoas têm os seus empregos, as pessoas que dependem delas, as pessoas têm as suas necessidades. E quem sabe, Cláudia, no futuro, quando você, quem sabe, entrar no âmbito da política, quem sabe, quando gozar de alguma imunidade parlamentar, você não possa falar exatamente aquilo que talvez você queira. Eu não vou falar isso porque quando se aposentar, a gente sabe quais são os problemas relativos a isso. Mas é entender, né, e aproveitando o gancho, e até para encerrar minha fala, que todos vocês façam de acordo com as suas limitações, exerçam a militância de maneira saudável, mas façam, não deixem de fazer. Porque a gente está falando nesse momento por pessoas que estão sem voz. A gente está falando sobre o Thiago Ávila, que está sendo destruído pela mídia brasileira nesse exato momento, que deveria estar noticiando que um brasileiro, um cidadão brasileiro foi sequestrado, mas está tentando justificar, que chama soldado sionista calvo para defender Israel e as ações de Israel, do que está acontecendo aqui. E isso não pode mais acontecer. Mas é isso, façam dentro das limitações, mas façam. O povo palestino não tem voz e é a nossa função, é nosso dever de dar voz a esse povo que tem tanto sofrido. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Eu gostaria de responder a Vitória, né, com a pergunta que ela fez, muito importante, que eu acho que o Thiago já esclareceu. Então, basicamente, por estarmos, por mais críticas que façamos sobre o Estado brasileiro, graças ao Estado Democrático de Direito, que eu me permito, estou sendo respeitada pelo Ministério das Relações Exteriores, de estar fazendo o que eu estou fazendo, desde que eu respeite as regras que me regem, entre as quais a Lei 11.440, e eu me valho do princípio constitucional explícito do artigo 5º, inciso 4º, que me permite manifestar livremente o meu pensamento. Então, é com base nessas regras que eu faço a militância. E, claro, eu sempre deixo expressamente, eu pontuo que eu não falo em nome do Itamaraty, eu falo capacidade pessoal, né? As minhas opiniões não refletem as do Itamaraty, que está no nosso regimento falar isso, né? E também eu não posso interferir na formulação de política externa, porque os diplomatas, eles têm a função de operacionalizar a política externa definida pelo presidente da República, por meio também assessorado pelo nosso chanceler, ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, atualmente, né, no cargo. Então, eu sou muito correta, eu respeito, e mesmo com todo esse cuidado, os sionistas que me processam já utilizou isso na audiência perante o juiz, uma audiência de 3 horas e meia, né? Ele utilizou, ela viola a excelência, a lei que rege, e na mesma hora foi dito isso. Mostre onde que ela violou. Podem participar de um ato semelhante a esse aqui na UERJ, semana retrasada, e já tem 2 matérias, uma da Gazeta do Povo e outra da Confederação Israelita do Brasil, insinuando que eu tenho ligações, estou apoiando o terrorismo, etc. E insinuações gravíssimas que já está no nosso conhecimento para verificar o que vamos fazer ou não fazer, mas é isso. Então eles nos associam a terrorismo. A Vitória também, né, questionou como que eu equilibro, né, minha vida pessoal e a militância com minha vida institucional. São 2 coisas muito distintas na minha cabeça. É como se fosse um HD, né? Tem o drive C, o drive C, C de Cláudia e D de diplomata, né? A diplomata é totalmente, eu não sou, vou violar direitos humanos
inclusive violar a Constituição Federal. Por isso que nós temos a estabilidade e a reforma administrativa que o ex-presidente, senhor Jair Bolsonaro, queria na reforma, era tirar a estabilidade. Por quê? Tirando a estabilidade, eu poderia aqui estar sendo demitida, mas eu sou Estado, estou cumprindo, então se me pedirem para violar direitos humanos, eu posso me negar a fazer, e aí não tem que ver até que ponto. Se a presidência fosse outra, sinceramente, eu não sei como é que estaria sendo. Então, graças ao nosso Estado Democrático de Direito, eu estou aqui, sei dividir isso muito bem. Se tem colegas me recriminando, eu não sei, eu acho que eu não quero saber e tenho raiva de quem saiba, né? Então, eu estou aqui, eu não pago minhas contas, ninguém paga minha conta, mas eu posso afirmar que tem muita gente que não pode se expor ou não. Ninguém quer acordar. Você quer dormir agora e amanhã de manhã acordar ré na justiça criminal? Ninguém quer. Nem os colegas diplomatas, nem ninguém quer. Então, o que eu estou fazendo, eu não sei nem de onde eu estou tirando essa força para estar fazendo isso. Eu poderia estar curtindo família, estar bem, ignorando. Não, eu não consigo. Então, a militância está sendo uma válvula de escape e me dando uma razão de ser a minha existência, né? Eu preciso fazer isso para continuar vivendo. Eu não sei fazer diferente. Então, eu estou tentando respeitar ao máximo, mesmo que os sionistas estejam usando nas peças, né? Afirmando que eu, como diplomata, não poderia fazer isso. O Ministério Público Federal já arquivou uma das notícias de fato, né? Falando que sim, eu posso sim, tem uma parecer da CGU falando que eu posso sim, mesmo se eu estivesse me manifestando contra políticas do governo que esteja no poder, o que eu acharia incoerente. Eu não faria, eu acho que não faria, mesmo podendo. Então tem que tomar só os cuidados que o regimento me impõe. Dito isso, eu gostaria, para finalizar, então, por mais que doa no ouvido de muitos, mas eu creio que não, porque somos pessoas lúcidas e coerentes, eu queria aproveitar esse espaço para manifestar a minha solidariedade aos nossos irmãos judeus, nossos irmãos israelenses, que, como nós, estão na militância, estão sofrendo o pão que o diabo amassou, sendo chamados de auto-antissemitas, né, self-hate Jews, estão sendo limitados em seus direitos no Estado de Israel, na maior democracia do Oriente Médio. Então, eu gostaria de manifestar, porque eles, tanto quanto nós, estão também sofrendo isso aí, e não é questão de religião, como o professor disse, não é questão de complexo, entendeu? Não tem nada complexo. Existe um grupo criminoso, um projeto sionista, ocupando espaço que já pertence a gerações e gerações e gerações. Ali estão roubando, gringos roubando terras nativos, e até hoje, em plena terceira década do terceiro milênio. Isso não pode ser aceito. Até vocês não são descendentes de árabes e estão aqui lutando por isso, porque todo movimento contra o opressor são movimentos que se comunicam e que dialogam, são membros da mesma família. Viva então a luta contra os opressores, né? Valeu, Cláudia. Tá bom?